Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Finalmente a nossa última parte de tecido nervoso prática. Agora sim é a última aula. Dei uma enroladinha das aulas que a gente teria e ficou talvez maior o conteúdo, mas é como eu falei com vocês. De fato, o tecido nervoso ele já é um conteúdo maior em si, tá bom? Então a gente no máximo tentou aqui fazer o básico, né? O básico que você tem que saber para sua prova e eu acho que está muito bem feito esse material. Por favor, se você não entender alguma coisa, manda mensagem ou veja os vídeos novamente. E já vai fazer o material. Pega o material e tenta fazer os exercícios de prática, tá bom? Bom, sem enrolação, a gente vai para a última parte, que são as células em si. As células que a gente vai ter aqui. A primeira delas, eu quero que vocês lembrem, são os astrocitos. Deixa eu apagar esse azinho aqui que não ficou muito bom não. Opa. Aqui de novo. Aqui, agora sim. A primeira célula que a gente vai ter são os astrocitos. O que eu tenho que saber dos astrocitos? Pessoal, os astrocitos são as estrelas, são os astros. E vocês vão lembrar que os astros são sempre as estrelas. Então, de certa maneira, os astrocitos vão ter esse formato aqui, ó. Estão vendo? Que ele é mais estrelado. E como que a gente vai reconhecer? Primeiro, a gente vai ter muitas prolongações, ó. Estão vendo aqui? Várias prolongações. Então, essa é uma coisa. E, de certa forma, né? Parece uma estrela do mar. Parece para vocês? Para mim parece. Em alguns casos, não todos, mas ele vai ter um núcleo mais ovalado. Em alguns casos, tá? E em outros casos também, a gente pode colocar que esse núcleo ele vai ser mais claro em formato ovalado. Então, anotem aí. Ele tem um... Deixa eu fazer outra cor. Ele tem, às vezes, um núcleo claro e, às vezes, mais ovalado. Vamos colocar oval, tá? E, pessoal, uma coisa, ó, nem sempre a gente vai ver todas as prolongações dele. A gente consegue ver aqui, mas nem sempre eu vou ver todas. Por exemplo, nessa outra imagem, essa aqui está bem mais bonitinha de ver. Olha, literalmente uma estrela. Formato estrelado. Então, lembra, os nossos astros são as nossas estrelas. Então, formato estrelado. As prolongações deles aqui, olha, estão vendo? Muita prolongação, gente. A gente acaba até se perdendo, olha. Então, é isso que a gente tem que saber. Esse é o astrocito, novamente. Então, vou fazer aqui, ó, prolongações. Então, a gente tem muitas prolongações. A gente lembra que é uma estrela. Essa estrela minha aqui está bem fininha, mas vocês vão lembrar. É uma estrela com várias pontinhas e às vezes, em alguns casos, o núcleo é mais ovalado e mais claro, tá bom? Então, é isso que a gente tem que saber de astrocitos, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Eles não, geralmente em provas, não perguntam os tipos de astrocitos, porque tem o fibroso e tem o que ele tem várias partes dos plasmas, que é o proplasmático, ou protoplasmático, se não estiver enganado. Mas isso não é importante não, gente. Bom, e aí vocês lembram, o astrocito ele faz o quê? Ele é praticamente o que sustenta e forma a barreira hematocefálica, tá? Então, duas coisas que a gente já tem que saber. Bom, depois do astrocito, a gente tem outra coisa, que são os oligodendrocitos. Então, aqui, ó, os oligodendrocitos. Bom, o que eu tenho que saber dos oligodendrocitos? Geralmente, pessoal, as células são mais pequenininhas, ó, pequenininhas e redondinhas. E olhem para vocês verem, o núcleo que é bem mais escuro. Então, de novo, ó, células pequenas e núcleo escuro. Então pode colocar. São células pequenas
com o núcleo escuro. E, de certa forma, isso aqui que ela está cerca é um axon. Então, você pode colocar que ela está cerca de axon. E lembra, pouca, pode colocar aí, pouca prolongação. Isso que a gente tem que saber dos oligodendrocitos. Lembra do oligo de bolinha, bolinha escura. Ó, outra imagem aqui, ó. Já isso aqui, olha aqui, conseguem ver? Então, olha, essas bolinhas aqui, esses pontinhos aqui são. E isso aqui, você falou assim, Marcos, mas tem outra coisa, isso aqui, ó. Isso aqui, gente, são os axões mielinizados, tá? Beleza? Então, que tem binding de mielina, ou que tem mielina em si. E os oligodendrocitos, essas bolinhas pretas aqui assinaladas com as flechas. É isso que a gente tem que saber. Beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, e aqui a gente já tem outra coisa. Aqui a nossa famosa microglia. Então, é isso que a gente tem. Microglia. E aí você pergunta assim, Marcos, como que eu vou reconhecer? Em certa forma, ela vai ter esse formato aqui. Ou seja, são pequenininhas também e um formato meio que de bastão. Não, assim, a microglia é que menos cobra, tá, gente? Porque ela é bem chatinha para identificar. Mas olhem aqui para vocês, ó. Ela seria isso aqui, ó. Então, a gente pega os oligodendrocitos aqui, ó. Eles estão perto dela, essa bainha de mielina. Então, é a microglia. Olha o formato dela. Como se fosse um bastãozinho. Tá? Então, é isso aqui que a gente pode dizer. Isso é microglia. Tudo bem? Aqui, ó, novamente. Vocês não esquecem. E lembrem, função do microglia, a gente lembra, é a fagocitose. Marcos, como que eu vou reconhecer de novo? Então vamos lá, microglia, gente, não esqueça. A gente tem um núcleo, acho que é mais fácil colocar assim para vocês, ó. É um núcleo que a gente pode dizer que ele é fino, ou você pode dizer que ele é alargado. Tá bom? Então, essas duas coisas a gente tem que saber. Isso é a microglia. E, por fim, a gente tem a última parte, que é o nosso chamado, a gente falou antes, né, do conduto alguma coisa, que é o conduto epidimário. Vocês lembram? Isso aqui é a medula. Então, isso aqui é a medula. Aqui no meio está o conduto, esse buraquinho no meio. Lembra? Primeira coisa, mais importante. Tipo de célula que a gente tem aqui. Vocês lembram? A gente já falou. Células, em grande maioria, cúbicas, mas em pequenas porcentagens, cilíndricas. Beleza? E, de certa forma, a gente pode chegar a ver uma coisa. Anotem aí. Em alguns casos, a gente pode ver. Sempre que tem cilindro, a gente pode ter, e pode anotar, cílios ou microvilosidades. Tá? A função deles é literalmente você literalmente, você vai fazer uma questão de movimento por conta das microvelocidades e vai ajudar na questão do líquido cefalorraquídeo. Ou seja, não é que você vai mover a água, mas você vai formar esse epitélio ali. Aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Ou seja, aqui são células cilíndricas. Lembrem, células cilíndricas, ele é maior. Isso aqui são as praticamente microvelocidades. E aqui, cílios. Tá bom? Então, inicialmente é isso. Então, de novo, a gente tem epidermatocitos, como reconhece? São os que a gente vai ter de células cúbicas ou cilíndricas, igual a gente mostrou aqui. E de alguns casos, algumas maneiras, vão ter cílios ou microvelocidades, igual a gente notou aqui. Tá bom? Então, é isso. É uma aula bem curtinha, mas a gente mata todo o conteúdo restante que ficou faltando de nervoso, tá bom? Pessoal, vejo vocês na próxima aula e bons estudos!